E aí, gente, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um Lição em 10 Minutos. Como a gente disse na lição passada, o tema dessa lição é Educação e Redenção. Então, nós estamos estudando um pouco mais sobre educação nessas primeiras lições, né? A lição passada foi sobre a educação no Éden, e a lição dessa semana ela fala sobre a educação na família. Qual que é o papel da família na educação? É, a educação a gente já viu que é muito ligado à questão espiritual. É muito ligado à nossa vida espiritual, como a gente caminha, né? Então, tendo essa ideia da família, eu já vou lançar a primeira pergunta aqui, que aí a gente já começa a entrar no contexto e tal. É, a forma como Deus ele se relacionava com Adão e Eva, ele um padrão assim, né? E era bem semelhante, vou falar bem semelhante para não dar um spoiler aqui, para a resposta de vocês inclui isso, a família que nós temos hoje em dia, né? Então eu queria saber, o que que isso ensina pra gente, né? Essa forma de Deus ensinar, os ensinar, né? Os educar, e a maneira como nós vivemos hoje em dia, como que nós ensinamos, né? Olha, eu acredito que tudo que Deus faz é um exemplo pra gente, né? Em todos os sentidos. E aqui não é diferente. Então, Deus, ele é o exemplo de como os pais devem educar os filhos. E é como a gente estava conversando aqui, ninguém aqui é pai, mas, nem mãe, enfim. Mas nós somos o que somos por causa da educação que nós tivemos. Então, tem um papel muito importante, inclusive para o aspecto espiritual, né? Aqui não é diferente. Então, os pais devem seguir o exemplo dado por Deus e assim levar os seus filhos na direção certa. Sim, eu achei um comentário muito interessante de Ellen White aqui na lição, que diz assim: o método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos, como ilustração de seus princípios. Foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar dos nossos primeiros pais. Então é interessante a gente pensar que desde lá do Éden, Deus, né, já colocou pra gente um modelo que seria a base pra gente seguir. Eu acho que não só no relacionamento familiar, mas em todos os outros relacionamentos, né? Que seria essa base. Sim, o método da educação era centralizado na família, né? O que nos ensina a importância que Deus dá para isso, para o nosso desenvolvimento espiritual, social, emocional, intelectual. Só que uma boa educação nem sempre leva ao resultado esperado, e nós sabemos também que nem todas as famílias proporcionam um ambiente saudável hoje. Mas a certeza que a gente pode ter é que nós temos um pai em Deus e irmãos também. É muito interessante isso, né? E quando a gente para pensar a partir dessa perspectiva, a gente vê que tudo começa no Éden e de alguma forma tudo é voltado para os critérios e para as coisas como aconteciam lá. Então a gente vai ver na história da humanidade meio que Deus usando de todas as ferramentas possíveis, até querendo não em forma de homem, né, no seu próprio filho, para tentar nos trazer de volta ao lar, né? E essa é a nossa promessa que a gente espera tanto, mas que os critérios do Éden que começaram lá são os mesmos critérios que Deus tem para a gente e é a mesma forma que Ele quer que nós vivamos, né? Então, quando a gente traz isso para a questão da educação da família, a gente vê que tudo que foi constituído lá é belo, é lindo e é perfeito. Então, existe um valor muito grande em todas aquelas coisas. E é uma coisa que o Matheus sempre fala, que eu acho muito interessante, a gente pensar que a nossa vida, 100% dela é relacionamento, e família não é diferente. Eu poderia dizer que tem duas partes que fazem parte do tripé da família, né? Que seria comunicação e relacionamento. Qual a importância, então, deles na educação? Bom, eu vejo que para todo relacionamento, né, é meio que uma base ter a comunicação, porque sem comunicação não tem relacionamento, né? E é assim também com Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente pode estar em comunhão, né? Então, em todos os relacionamentos, tendo comunicação, a gente está em comunhão. Então, eu acho que isso é o mais importante da comunicação, né? Eu vejo que a importância é que a educação permanece viva através da transmissão. Isso dá por meio de uma boa comunicação, onde o receptor consegue entender a mensagem. E que isso pode ser facilitado por meio de um relacionamento, porque dá mais motivação para você querer entender, aprender sobre um assunto novo. Então, tudo está conectado e um complementa o outro, de certa forma. E com certeza, porque, querendo ou não, os grandes problemas que você enfrenta na sua família, no seu ciclo de amigos, é uma comunicação que às vezes é falha. Às vezes as pessoas falam, ah, não, mas eu entendi que você falou tal coisa, sempre que você tinha falado outra. Então a gente vê
quão relevante isso é, principalmente na educação, porque não adianta nada eu deter um conhecimento e não saber passar. Então, o processo comunicativo, ele cria esse relacionamento, né? Porque eu tenho algo que eu quero ensinar para você. Então, a comunicação é fundamental. Eu acho maravilhosa essa parte de relacionamento, que nem a Elisa comentou. Nossa, eu sempre falo tudo é relacionamento, porque realmente, gente, todo momento nós estamos se relacionando com pessoas, não importa de qual maneira seja, sabe? Até se você for no mercadinho e você quer comprar alguma coisa, se você não sabe expressar o que você quer para a pessoa que está ali trabalhando e tudo mais, você provavelmente não vai conseguir comprar, entende? É, imagina você assim, sei lá, você vai para o Japão, você não sabe falar japonês, como que você compra as coisas? Mesmo assim, você dá uma maneira de se comunicar. Pode ser por sinais, você pega um objeto lá, aponta para o dinheiro, sei lá, mas entende? Você precisa se comunicar de maneira efetiva. E é engraçado, eu falo engraçado de interessante, né? Como que Deus trabalha também essa questão da comunicação. A gente estava comentando esses dias aqui no nosso grupo, a Bíblia em si, Deus é muito interessante, porque ele repete várias vezes a mesma mensagem, de formas diferentes, né? Então parece que Deus, ele fala assim, eu quero deixar claro para vocês, meus filhos, para vocês entenderem a minha mensagem para vocês. Aí entra o papel da educação, que a Bíblia também é a palavra de Deus. Então ele está tentando nos educar através da Bíblia, através das ações dele na nossa vida. Então você vê como Deus ele valoriza muito essa comunicação. Também é interessante como Deus ele se relacionava com Adão e Eva, que ele os vinha visitar a todo momento. Então Deus ele não poupava esforços no relacionamento dele com Adão e Eva, né? Deus ele ia lá e estava todo momento lá com eles, querendo estar com eles, conversar com eles. É, Jesus vindo aqui, morrendo por nós também é outra maneira da gente enxergar isso, como Deus não poupa esforço no relacionamento dele conosco, né? A ponto de ele entregar sua própria vida para nos salvar. Então, acho que isso já diz quase tudo, né? Como é importante se comunicar e se relacionar bem. Sim, e como a Elisa falou lá no começo, né? A importância dos pais, né? Como eles são a base para nós, filhos. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham, né? Qual é o papel importante dos pais na educação? É tudo, né, eu diria assim, porque eles te guiam, eles são seu exemplo, eles meio que vão colocando as pedrinhas, te mostrando o caminho para seguir, sob a orientação de Deus, né, claro. E eu acho que, nesse sentido, eu acredito que todo mundo vê os pais como um exemplo para a vida inteira, né? Então você fala, pô, essa característica do meu pai eu gosto demais. Eu queria ser assim, quero ser assim quando eu crescer, quando eu for mãe, quando eu for pai, enfim. E eu acho que o mais importante disso tudo é mostrar quem é Deus e mostrar o caráter de Deus. Porque se a gente sabe que os pais são exemplo, são, como a gente já falou, né, sobre a questão do Éden, eles são um exemplo pra gente de como ser. Que tipo de Deus você está mostrando para o seu filho? É um Deus amoroso? É um Deus que briga por tudo toda hora? Que não mostra amor, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que deve ser levado em consideração, porque você está cuidando da pessoa para o caminho que ela vai seguir, mas o mais importante, você está tomando cuidado, está fazendo com que ela cresça espiritualmente. Você é responsável pela relação que o seu filho tem com Deus também. Então eu acho que é um papel assim muito relevante, muito importante. Com certeza, eles influenciam na construção do nosso caráter, a partir do exemplo deles, a gente escolhe qual caminho seguir, então realmente é uma grande responsabilidade, e eles têm como prioridade, principalmente no nosso contexto aqui, o que Deus quer, né, é que eles nos ensinem a amar a Deus de todo o coração. E bem como a Elisa pontuou, né? Querendo ou não, nossos pais, eles são meio que a representação, que é a nossa primeira representação de Deus. E obviamente a gente sabe que a gente vive num mundo complicado e talvez na sua família você não tenha a figura dos seus pais ou às vezes se tem é um tanto quanto problemática, mas saiba que, como bem pontuado pela Kathleen no começo, tem um Deus que faz o papel de pai e de mãe da melhor forma possível e ele está sempre a te apoiar e te amar. Como a Elisa, a Cat, o Gustavo comentaram, a importância dos pais, e assim, eu acho que isso aqui também é um lembrete para nós. Eu não sou pai, nós aqui não somos pais, não sei ninguém que é pai ou mãe, mas é um lembrete para a gente pensar na responsabilidade que é você assumir esse papel. Que nem o Gustavo comentou, a Bíblia ela usa várias vezes a figura dos pais
para, para trazer a imagem de Deus, né? A Bíblia fala de Deus como um pai, ela também fala que, mesmo que se uma mãe esquecer do próprio filho, eu não esquecerei de você, entende? Então você vê, é, os pais estão diretamente ligados a essa meio que referência que nós temos de Deus, né? Da ação de Deus na nossa vida. O maravilhoso é que, né, que a gente comentou que independente da nossa família, do que aconteceu, porque esse mundo é um mundo de pecado, nem tudo vai ser perfeito, mas o Deus, ele é um Deus, é um pai maravilhoso, e ele vai existir lá, sempre existiu, sempre vai existir. E ele está lá. E eu ia comentar assim porque eu achei curioso, né? Antes a gente estava conversando, o Gustavo comentou uma coisa e eu fiquei pensando, quando eu era mais novo, na questão da educação na família, né, gente? Quando eu era mais novo, eu percebia que, tipo, eu absorvia tudo dos meus pais. Meus pais me ensinavam e eu aprendia tudo. Mas parece que quando eu fui ficando mais velho, eu também comecei a entrar nessa equação. E começou a meio que virar uma via de mão dupla. Eu também ensino coisas para os meus pais. E meus pais também ensinam coisas para mim. Então, quando a gente pensa na família como o centro dessa educação, né, do crescimento espiritual, de como Deus se utiliza para nós crescermos, né, nos aproximarmos dele, eu vejo que assim, tipo, se você é filho, você também tem um papel importante nessa educação, nesse compartilhar essas mensagens com os seus pais. E se você é pai, você também tem um papel fundamental, que nem a gente está falando aqui. Sim, com certeza. Bom, esse foi um pouquinho da nossa lição, né? Lição 2 dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e comentar também o que você achou, né? Deixar seu comentário, é sempre importante, a gente gosta muito. E compartilhar com o seu amigo também, para que ele possa receber essa mensagem. É isso, tchau!